Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso Piscinecast de hoje, 5 habilidades que todo estudante bem-sucedido possui. 5 habilidades essenciais de um estudante bem-sucedido. Será que você possui alguma dessas habilidades? Quer descobrir quais habilidades são essas e como aplicar na sua vida de estudante, seja para prova, concurso ou faculdade? Então assista ou escute este Piscinecast até o final, porque eu vou explicar para você quais são essas 5 habilidades e como você poderá aplicar em sua vida para ter o resultado que você deseja. Antes de tudo, você que já está por aqui, clique em gostei, está no YouTube, clique em gostei, compartilha, se inscreve no canal, isso é muito importante. Vocês que acompanham por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, assina o feed, se inscreve para receber o nosso podcast e compartilha nos grupos dos amigos, da família, seja o que for. Quando você faz isso, eu agradeço, você ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado. Bem, não sei se você está ouvindo ou percebeu, a minha voz está um pouco diferente. O que acontece? Eu novamente contraí Covid. Né? Olha que coisa, cara. E aqui em casa nós estamos nos cuidando bastante. Durante todo aquele período mais intenso de Covid, nossa, nós não pegamos. Só esse ano eu peguei 2 vezes seguidas. Né? Tudo bem, pode ser por conta do trabalho, né? Enfim. Graças a Deus, né, foi apenas alguns sintomas, tanto que se você reparar não tivemos Piscinecast na semana passada, porque foi logo eu tava meio mal assim e tal, e aí eu ia gravar, acabou não dando, e aí foi por conta de tudo isso. Eu deixei de fazer o Piscinecast por um outro motivo, e aí eu fiquei doente, falei, cara, vou ter que fazer, não posso ficar 2 semanas, né, o pessoal que acompanha o Piscinecast, 2 semanas sem Piscinecast, então estou aqui e, mais uma vez, graças a Deus, só a febre no primeiro dia, a tosse agora. Então, talvez eu pare para tomar água, coisa que eu quase não faço aqui no Piscinecast, terei que fazer. Beleza? Esse é um aviso rápido. Outro aviso rápido. Agora eu estou compartilhando no meu canal do Telegram, lá, pequenos áudios que eu chamo de mini Piscinecast. Mini Piscinecast. Eu compartilho lá, não é rotineiramente, talvez tenha 1 por semana, 2 ou nenhum. Quando eu tenho alguma ideia, eu quero compartilhar em forma de áudio curto, tá lá no canal do Telegram. Deixarei o link na descrição do YouTube e na descrição do podcast. Então, se você quiser fazer parte, receber os meus conteúdos. E também, todo domingo eu lanço lá o melhor do Professor Piscine. Pretencioso, né? Mas o que é esse o melhor do Professor Piscine? O melhor de vídeos que eu postei no YouTube, do Piscinecast, de artigos. Então, toda semana eu pego tudo que eu produzi em todas as redes e coloco lá uma lista de links para você ir acessando. E aí tem as minhas indicações, coisas. Eu vou me comunicar por esse canal do Telegram, né? Eu resolvi colocar ele. E aí o link está aqui embaixo. Por enquanto, talvez você está ouvindo isso aqui, mudou a rede, tá? Por enquanto Telegram. Antes era o WhatsApp. Infelizmente o WhatsApp, eu já comentei isso aqui, ele simplesmente apagou os meus grupos do WhatsApp, não me deu satisfação de nada, não falou porque eu nunca coloquei nada de spam, sempre compartilhava as minhas dicas, mas né, se a rede faz isso, então eu prefiro não usar a rede, então eu tô com a outra agora e estaremos utilizando o quanto for possível. Certo? Beleza, avisos dados. O tema de hoje, veja só, é mais um daqueles artigos que eu tenho trazido do Psychology Today, dessa vez da autora Alice Boyce. A autora Alice Boyce, do Psychology Today, ex-psicóloga clínica, pesquisadora PhD na área de relacionamento e escritora. Ela trouxe aqui um artigo, na verdade o artigo dela são 8 habilidades, eu selecionei as 5 melhores com os meus comentários, e daí que vem esse conteúdo, tá? Desse artigo do Psychology Today. E antes de tudo, é importante até deixar claro uma coisa, né? O que eu quero dizer com esse estudante bem-sucedido? Lá no artigo, você vê, ela coloca Master Learner, né? Que são os mestres estudantes. Eu preferi usar o termo estudante bem-sucedido. Uma porque é melhor para as pessoas acabarem encontrando o Piscinecast, né? Para poder mais fácil de chegar até você, por causa do tema, estudante bem-sucedido, e outra porque o termo estudante bem-sucedido está ligado a um estudante que tem aquele sucesso que ele deseja no estudo, que obtém o resultado que ele está buscando. Então, essas habilidades que serão apresentadas aqui
quando eu falo estudante bem-sucedido, não é o inteligentão, o cara que sabe tudo, o cara que está pronto. Não. São habilidades que essa pessoa, esse estudante bem-sucedido hipotético que temos aqui na nossa cabeça, né, que eu estou colocando aqui para você, que ele adquiriu para colocar em prática e conseguir aquilo que ele deseja. E lembrando, essas habilidades são sugestões. Não significa que se você não faça alguma delas, meu Deus, então você vai ser mal sucedido. Pelo contrário, tudo é aprendizado. Talvez você adapte, talvez você escute aqui e fale, pô, professor, isso eu achei legal, eu vou incorporar na minha rotina. Pô, professor, isso eu não achei legal, não vou pôr. Mas por isso que eu falei que eu peguei só 5 em vez das 8. Eu acho que as 8 era muita coisa, que teve algumas que não eram tão interessantes. Agora, essas 5 são habilidades que eu considero essenciais. Lógico, você sabe que eu tenho atuado na área da aprendizagem, estou desde 2014 nesse caminho. Então, são habilidades que eu considero essenciais quando se fala em ter um bom resultado. Por isso que o termo é estudante bem-sucedido. Beleza? Mas nada de se formatar numa caixinha, sabe aquela coisa assim? Todo empreendedor de sucesso acorda às 6 da manhã, toda pessoa bem-sucedida, ela malha 7 vezes, não sei quanto. Para com isso, não existe, tá? Esse tipo de coisa aí é conversa fiada, né? Eu sou a favor de você colocar coisas legais na sua rotina, respeitando quem você é acima de tudo. Ok? São sugestões, como eu sempre falo no Piscinecast, sugestões, reflexões, conversa, um bate-papo que eu estou tendo com você, que nós temos todas as semanas. Beleza? Tudo explicado, tudo certinho. Então vamos lá, né, para o nosso conteúdo. Já até ultrapassei aqui o tempo, 6 minutos, geralmente. Agora é o seguinte, pessoal, eu falando mais, já vou rapidinho. Eu tô deixando 5 minutos iniciais para dar esses avisos rápidos e aí já começa o tema. Passei os 2 minutos, mas agora vamos lá. Primeira habilidade que todo estudante bem-sucedido possui: aprende através da experiência. Olha o que a autora coloca. Aprender através da experiência invariavelmente traz emoções fortes, como sentir-se confuso, sobrecarregado, frustrado, desmoralizado, surpreso, aliviado, orgulhoso e animado. Quase por definição, as pessoas que estão dispostas a aprender com a experiência possuem autoconhecimento sobre como administrar essas emoções dentro de si. Eu acho isso aqui fundamental, aprender com a experiência. Uma coisa que eu falo, quando eu atendo as pessoas, eu pergunto assim, alguém fala, professor, eu vou fazer a prova tal. Eu falei, você já fez essa prova? Aí tem gente que fala assim, ainda não fiz, professor, eu não estava preparado tal. Quando a pessoa fala isso, eu já sei que ela ficou com medo de se frustrar com o resultado. A experiência de fazer a prova e ver que não teve o resultado, aquilo deixaria ela mal. A prova, ela mexe um pouco com o nosso ego, entendeu? Porque a gente quer passar na prova, é uma prova. Você quer mostrar que você consegue. Quando eu falo assim, eu digo a grande maioria das pessoas, né? Não são todos iguais, mas a grande maioria quer ter essa aprovação. Né? O que significa essa aprovação? Aprovar para mim mesmo, provar para o outro, para a sociedade, seja o que for. E quando você tem uma reprovação, isso mexe muito consigo. Isso mexe muito com as suas emoções. Assim como quando você não concretiza um objetivo, alguma coisa que você colocou para sua vida, isso mexe com você. Mas é importante que você tenha isso dentro, você enfrente isso, que você sinta essas emoções, para que você se conheça. A experiência, olha o que ela coloca, ela te deixa confuso, sobrecarregado, frustrado, desmoralizado, surpreso, aliviado. São várias emoções dentro de si. E a experiência vai trazer isso para você. Não importa o quanto tempo você fica estudando em casa, estudando, se dedicando. Uma coisa que eu falo para todo mundo. Prova é conhecimento, mas também é resistência, mas também é mentalidade. Principalmente resistência e mentalidade. Por que um estudante que se dedica, que estuda, que está fazendo o padrão, que está fazendo o que todo mundo fala, senta a bunda na cadeira e estuda, já está fazendo isso, por que ele não consegue ter resultado? Conhecimento ele possui, você entende? Então o que está acontecendo? Como está a resistência dele em fazer a prova? Manter o raciocínio dele em alta para responder as questões. Lógico, quando eu falo isso, pessoal, eu falo de provas de alto nível. Às vezes venho... Eu deixo relevo porque é a vida da pessoa. Às vezes vem um aluno
assim, de ensino regular fala para mim, professor, mas eu nem estudo e passo na prova. Mas não quer comparar uma prova que você sabe que o professor dá o conteúdo lá, prova de matemática, regra de 3. Você só vai ter um conteúdo desse tamanho para estudar, com comparar, por exemplo, com uma prova de titulação em medicina, uma prova da OAB, uma prova de validação de diploma internacional, que tem uma gama de conteúdo. Você entende? Quando nós falamos em provas de alto nível, não é só sentar e estudar. Essa é a verdade. É experiência. Eu acredito muito em experiência de prova. Eu acho que você tem que ter essa experiência de prova, você tem que fazer a prova, se é o que você deseja. Se você quer passar na prova, você tem que ter essa experiência. Professor, mas você vai falar o seguinte, conheço pessoas que passaram sem ter que fazer prova antes. Beleza, cara. Mas é assim, igual eu acabei de falar, não vamos nos pautar pelas exceções. A grande maioria precisa passar por tudo isso. É obrigatório? Não. Mas a grande maioria vai passar por reprovação, por frustração, para chegar onde deseja. E você tem que aprender a lidar com isso, porque senão você se fecha. Isso eu estou falando especificamente de prova, mas imagine, por exemplo, para um aluno de pós-graduação produzindo uma tese, uma dissertação, um aluno que está produzindo uma pesquisa. Ele vai confrontar, ele vai mostrar a obra dele para o mundo através da experiência. E ali ele vai ter o feedback, o resultado. E ali ele vai ter que lidar com as suas emoções. Entender o que está errando, o que está acertando, o que está funcionando, o que não está funcionando. Aprendendo a lidar sob pressão. Olha que coisa importante. Tem pessoas que não conseguem lidar com pressão. A pressão faz o quê? Sabe aquela frase? Eu sempre gosto dessa frase. Algumas pessoas falam assim para mim, professor, se me apertar eu espano. Parafuso, sabe? Se apertar, espana. Tem pessoas que são assim. Mas tem pessoas que quando tá na pressão, elas voam. Reconheça o seu perfil. Eu falo aqui no Professor Piscine. Não tem nada pronto, não tem regra, não tem. Qual que é o jeito certo de estudar? O seu. Às vezes a pessoa fala, professor, como assim? Mas qual que é o meu jeito? Aí é uma outra coisa. Entende tudo isso? Então, a primeira habilidade que todo estudante bem-sucedido possui, aprende através da experiência. Você é uma pessoa que coloca em prática, você experiencia, você testa as coisas, você coloca a sua cara, a tapa para fazer a prova, para mostrar, para realmente aprender? Uma pergunta que fica para você aqui. Segunda habilidade que todo estudante bem-sucedido possui. Aprende com as pessoas de quem não gosta. Olha o que ela coloca aqui. A autora Alice Boyce. Nós tendemos a ficar irritados com as pessoas que não compartilham nossa visão de mundo, nossa personalidade, nossa formação, nosso estilo de pensamento, nosso estilo de comunicação, que não fazem parte dos nossos grupos tribais, etc. Pessoas que são diferentes de nós, seja por formação, experiência ou personalidade, tenderão a abordar os problemas de maneira diferente. É exatamente por isso que eles oferecem oportunidade para aprendermos com eles. Se fechar numa bolha que todo mundo pensa igual, não provoca você. Não provoca você. E se não provoca você, você fica na mesma. Você vai repetir, repetir, repetir e repetir aquilo. E é muito importante eu deixar claro isso aqui, aprender através da experiência de quem você não gosta, estar aberto à mudança, não significa contestar as coisas de maneira boba. Porque tem gente que é só do contra. Né? Olha, o céu é azul, estamos vendo. Mas por quê? Eu não acho que o céu seja azul. Pô, você tá... Sabe aquela coisa meio infantil de ficar contestando só por contestar? Isso não ajuda, não agrega em nada. Você deve questionar de maneira inteligente. Algumas coisas são importantes que sejam questionadas. Hoje, outras já estão estabelecidas. Talvez você fale, mas professor, mas esse questionamento infantil não ajudaria a uma certa transformação, inclusive de coisas que já estão pré-estabelecidas? Talvez sim, mas é preciso fazer do jeito certo. Você entende? Questionar por questionar, contrapor por contrapor, sem ter um fundamento, não faz sentido nenhum. Se nem você sabe, se você olha para o céu e fala, eu não acho que o céu é azul, mas nem você consegue, você entende? Nem você só está jogando aquilo para fora porque você quer contestar o outro, porque você quer se opor. E aí vem a questão de aprender de quem você não gosta.
Tem gente que não gosta tanto do outro que fica só contestando o que ele tá falando. Ah, mas por que isso? Ah, mas por que aquilo? Tá pra apurrinhar mesmo, pra perturbar. Tem que falar a verdade. Pra ficar perturbando o outro. Porque não compartilha do mesmo pensamento. E isso tudo tem a ver também com o seu nível intelectual. O que é o nível intelectual? O seu nível de aprendizagem. A sua capacidade, e eu não estou falando só de conhecimento adquirido através da escola, da faculdade, seja o que for. Eu estou falando do seu conhecimento de vida. Aprender a lidar com o outro. Entende? A partir do momento que eu sou flexível para olhar uma pessoa que eu não gosto, que está me apresentando argumentos que eu posso não gostar dela, não gostar de... mas eu olho para aquele argumento e falo, cara, isso tem sentido. Isso tem sentido. Eu preciso pensar a respeito disso. É preciso colocar à prova as ideias. É preciso colocar à prova as ideias. E aí, a partir disso, você vai se modificando. Isso eu estou colocando de quem está contrapondo, mas pode ser por uma questão de experiência. Ah, eu não gosto do fulano. Professor, é clássico. Não gosto do professor X. O professor X é do X-Men. Eu não gosto de um professor aí qualquer. Ah, não aprendo mais nada. Porque eu não gosto. Ah, ele fez uma piada que eu não gostei na sala de aula. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Eu falo isso para todo mundo, sabe? Uma coisa que eu falava para os alunos, né, os alunos menores, eu falo, pessoal, é o seguinte. Uma coisa são seus amigos da sala. Outra coisa são as pessoas que conseguem trabalhar em grupo com você. Não confunda as coisas. Às vezes nós temos pessoas na nossa vida que são maravilhosas, amigos, companheiros, mas são péssimos para trabalhar junto. Isso falando de trabalho em escola. Então você tem que ter essa percepção. Talvez você não goste porque o cara fez uma piadinha, o cara fez daquele jeito, mas como ele é, de fato. Tem um professor da internet aí, eu não vou falar o nome, eu não gosto de determinadas opiniões dele, opiniões pessoais. Mas quando se trata do assunto que ele tem domínio, eu falo, cara, esse cara tem domínio. Eu consigo fazer essa separação. Eu consigo falar, cara, se é um vídeo dele opinativo, não quero saber, porque ele só fala bobeira. Mas quando ele pega a área de conhecimento dele para falar, aí o negócio brilha. Então você observa isso. Ah, mas professor, não é melhor procurar uma outra pessoa? Mas cara, mas se provoca. É o que eu falo pra vocês. Às vezes eu coloco pergunta aqui no Piscinecast, eu coloco pergunta no vídeo, tem pessoa que fica brava. Ah, por que você tá falando isso? Porque eu tô provocando você. Uma coisa que eu falo pro pessoal, né? Às vezes eu falo um negócio de gratidão. Porque todo mundo agora, gratidão, gratidão. Não é que eu sou contra você falar gratidão. Eu tô provocando você apenas, para que você saia, para que você se movimente, para que você pense a respeito. Não é uma perturbação infantil que eu tô fazendo. E assim são de outros temas, entendeu? Igual eu falo, hoje todo mundo é empreendedor, né? Como de fato é colocado que todo mundo tem que ser empreendedor, dinâmico, fazer alguma coisa, todo mundo precisa ser assim de fato? Não sabemos, entendeu? Mas a provocação fica, a provocação fica. E isso vai fazer você pensar, sair fora de onde você está. Senão você não sai, você fica sempre na mesma. Quando você observar uma pessoa que você não gosta, que está do seu lado, olha para ela e pensa, cara, o que eu posso aprender com esse cara? O que essa pessoa tem para me ensinar? No pior das hipóteses, ela vai te ensinar a ter paciência, a respeitar o outro. E quem está falando isso aqui para você é uma pessoa que tem pouca paciência com as outras pessoas. Eu vou falar, pô, professor, você parece tão calmo aqui no vídeo, é só aparência, tá, pessoal? Só aparência. Aqui, pergunta para minha esposa, você vai ver, eu não sou tão bonzinho assim. Então, a segunda habilidade que todo estudante bem-sucedido possui. Aprende com as pessoas de quem não gosta. Quem que é a pessoa que você não gosta? Aí, pensa naquela pessoa que você não gosta. Quando eu falei isso, já veio na sua mente. O que ela tem a ensinar para você? O que de fato ela tem a ensinar para você? Isso é muito importante. Terceira habilidade que todo estudante bem-sucedido possui. Aprende em camadas. Olha o que a autora coloca. Quando você revisar o mesmo material novamente, voltará a ele com uma mentalidade diferente. Novos problemas estarão no topo da sua mente. Presumivelmente, você já terá resolvido alguns dos antigos. E quando você já estiver um pouco familiarizado com os conceitos imateriais, você os processará em um nível mais profundo. Você vai pegar pequenas pepitas, aspectos sutis, que você perdeu na primeira rodada.
Por isso que eu falo de revisão. Eu tenho um artigo que eu fiz no projeto Estudar e Aprender, no meu site, que é o estudareaprender.com, ou você coloca lá, professor Piscine, que é a importância de reler livros. E aí eu separei como que eu faço para reler livros e tal. Eu vou até transformar isso em Piscinecast, eu acho importante. O que acontece? Você tem que reler os livros, você tem que tomar o conhecimento novamente. Porque você é uma pessoa em transformação, né? Você é uma pessoa em transformação. Você está mudando, a vida está mudando. O mesmo livro que você leu, quando você lê novamente, você vai, falar, mas eu li isso? E é muito legal, porque... E aí, outras coisas, igual ela colocou, você vai olhar e falar, olha, eu não tinha pensado nesse problema, mas esse aqui eu já tinha resolvido. Uma pessoa bem-sucedida, um estudante bem-sucedido, sabe que ele não resolve tudo apenas uma vez. Por isso que eu falo para você, formação de base de conhecimento. Eu vejo muita dificuldade, angústia. De fato, eu tive essa angústia de acadêmicos iniciantes. Mas eu não estou conseguindo aprender, é muita coisa, que loucura, aquela coisa. Eu falo, calma, calma. Dá um tempo. Entra para os próximos semestres. Deixa esse conhecimento fazer parte da sua vida. Aos poucos as coisas se assentam. Aos poucos você começa a se familiarizar com os termos, conceitos, ideias daquilo que faz parte do curso que você está fazendo. Mas você precisa fazer isso. Você precisa deixar isso acontecer. Aprender em camadas, como ela coloca. Né? Uma camada vai se juntando e vai formando aquele bojo todo de conhecimento. E a partir daquilo você vai criando os seus próprios também. Porque tem você na sua experiência pessoal. Uma coisa é o que o livro diz, outra coisa é que a sua experiência possui, mais o seu raciocínio, mais a prática, e tudo isso vai transformando você. Mas você precisa deixar que isso aconteça. E onde que está a paciência para isso acontecer, né? Com todo mundo querendo fazer tudo tão rápido o tempo inteiro, nesse exato momento talvez você esteja ouvindo ou assistindo esse Piscinecast em 2 vezes, que não tem problema, não vou questionar isso. Só que assim, essa velocidade é para quê? Você está acelerando tudo para quê? Entende? São perguntas que ficam. Né? E você precisa ter paciência para que esse conteúdo faça parte da sua vida. Pensa em alguma coisa que você está querendo se aprofundar. Algum livro que você já leu. Alguma coisa que você já fez. Pega essa coisa. Pega esse livro, olha novamente. Assiste aquela aula novamente. Deixa a sua mente voltar para aquele conteúdo. Vê como que ela trabalha essa informação novamente. Como que isso vai funcionar para você? Entendeu? Como que isso vai funcionar para você? E aí você vai começando a desenvolver essa paciência para que o conhecimento se forme, para que a sua base se forme e você comece a ter mais resultado daquilo que você deseja. Seguimos agora para a 4ª habilidade que todo estudante bem-sucedido possui. Será que você possui essa aqui também? Aprende através de diferentes modos e canais. Olha aqui. Os alunos mestres estão dispostos a aprender de muitas fontes diversas, incluindo todas as seguintes: livros ou manuais técnicos ou secos, YouTube ou Instagram, ligando ou visitando pessoas que não conhecem, por exemplo, dirigindo por empresas locais para encontrar alguém que possa fornecer serviço ou conhecimento, pesquisando os confins da internet e aprendendo por meio de amizades e relacionamentos sociais. O que acontece? Uma pessoa, um estudante bem-sucedido, ele aprende de todas as maneiras. De todas as maneiras. Tudo é um grande aprendizado para ele. Ele consegue fazer a distinção de canais de conhecimento. Ele sabe que assistir um vídeo de 1 minuto do TikTok, por exemplo, não vai trazer para ele tudo o que ele precisa, mas vai ser uma forma de revisão. Ele sabe, por exemplo, que fazer um estudo teórico lendo o livro, é importante que ele pratique depois de alguma forma ou experimente isso de alguma forma, tangibilizando, fazendo projeto, seja o que for, para que tenha a experiência dele. Então tudo vai gerando aprendizado. A vida gera o aprendizado para ele. Todos os canais da vida geram um aprendizado para ele, o tempo inteiro. E ele aprende a lidar com tudo isso. Ele é dinâmico nessa forma. E aqui vem aquilo que eu falei para você. Significa que todos são assim? Algumas pessoas preferem alguns outros meios. Preferem aulas X ou preferem livros. Não tem problema. Eu acho que é importante você explorar aquilo que você já tem uma facilidade.
Só que o grande problema, e isso pode acontecer, é quando isso não tem naquilo que você deseja. Por exemplo, eu gosto de aprender por aula presencial. Mas o curso só disponibiliza para mim videoaula. Você entende? Aí eu tenho que me organizar, eu tenho que estudar em casa, isso é difícil, eu não tenho autorregulação. Então você vai ter que aprender a fazer isso. Por quê? Porque aquele é o único canal disponível para você no momento. E aí você, observando isso, o que você pensaria? Putz, cara, eu vou fazer a videoaula, vou participar aí dos grupos do WhatsApp dos alunos e vou marcar um dia para conversar com o pessoal sobre o assunto. Porque para você, conversar ou escutar ou ter alguém falando é importante, mas que você tenha essa troca de ideia, que você possa perguntar para outra pessoa. Você entende? Então você vai formando ali a sua maneira de aprender. Vou dar o meu exemplo pessoal. Eu gosto muito de livros, eu gosto muito da leitura, mas depois eu tenho a prática, depois eu tenho o ensinar, que é isso. Isso aqui que eu faço é o quê? O Psinecast ele veio com uma forma de me auxiliar. Então eu faço as leituras e depois eu falo aqui. Depois eu escrevo, porque isso transforma em artigo também para o projeto Estudar e Aprender. Então tudo isso está fazendo o quê? Eu trabalhar com vários canais de conhecimento e me ajudando a trabalhar aquela informação para que isso se agregue na minha vida de alguma forma e se transforme em algum tipo de conteúdo, porque é o que eu gosto, é ensinar, falar, aconselhar. Eu estou fazendo aqui o que eu gosto. Então, eu gosto de fazer isso com muita base e com muito conhecimento. É uma coisa minha. Tá? Tem gente que gosta de se comunicar, é um comunicador. E aí tem alguém que tem que fazer o quê? Tem que passar para ele o conteúdo e ele vai comunicar aquilo como ninguém. Eu gosto de fazer as duas coisas. Gosto de falar, mas eu gosto de correr atrás do meu próprio conteúdo, do meu próprio conhecimento. Mas é lógico que você é professor, alguém vai falar, você tem que fazer isso. Pode ser que eu não gostasse, e aí? Eu teria ido para outra área, sei lá, teria apresentado o programa de auditório. Aqueles vídeos do YouTube, sabe? De qualquer coisa assim. Isso é um comunicador. E cada um tá na sua. Cada um tá fazendo aquilo que gosta. Entendeu? Mas voltando ao assunto, né? Que o professor Piscina às vezes viaja. Voltando ao assunto, busque esse aprendizado multicanais. Faça com que isso faça parte da sua vida para enriquecer o aprendizado. E você trabalha ele de diversas maneiras. Certo? A quinta e última, né? Chegamos na quinta e última. Quinta e última habilidade que todo estudante bem-sucedido possui. Reconhecem seus pontos fortes. Nós já falamos isso em outros Psinecasts. Tem Psinecast sobre aprendizagem acelerada. Tem Psinecast sobre mentalidade resiliente. Sobre garra, que vale a pena você ouvir depois. Terminou esse Psinecast aqui, já faz uma maratona. Se você está chegando aqui pela primeira vez, escuta outros episódios que eu já tratei desse assunto. Mas olha o que ela coloca. Os estudantes bem-sucedidos, conhecem seus próprios pontos fortes. Todos nós gostamos mais de tarefas difíceis quando as vemos como reflexo de nossos pontos fortes e valores. Para usufruir plenamente desses benefícios, você precisa de um autoconhecimento muito detalhado dos seus próprios pontos fortes. Para muitas pessoas, mas muitas pessoas não têm isso. Conhecer a si mesmo. Acho que todo Psinecast nós falamos de conhecer a si mesmo. Essa conversa que nós temos semanalmente no Psinecast é uma maneira de eu procurar me conhecer, porque eu faço os meus estudos. Eu converso com você. É uma maneira de, talvez o que eu estou passando para você falar, cara, isso faz sentido, isso não faz, e você vai se construindo. Você está montando o seu quebra-cabeça de quem você é, assim como eu estou fazendo aqui. E isso é uma busca dinâmica da vida. Constantemente buscar conhecer quem eu sou de fato. E reconhecer os seus pontos fortes é um ponto. Também é um ponto a ser trabalhado. Entender como que você funciona. Acabei de falar agora há pouco. Tem gente que fala, se me apertar eu espano. Então essa pessoa ela tem um limite. Ela tem um limite. Enquanto tem outras pessoas que funcionam na porrada. Desculpa o termo porrada, mas o que eu quero dizer? Funciona com o outro ir pra cima. Vai lá, o que você quer. Tem gente que gosta que fala mesmo. Vai lá, ou você é fraco, você não vai conseguir. Tem gente que pega força com isso, cara. Entendeu? Essa é a verdade, né? Cada um é cada um.
Tem gente que não funciona assim. Tem gente que funciona quando o outro chega e fala, cara, você vai conseguir, você é forte, você é 10, cara, você tem garra. Então, uns pegam força quando alguém menospreza, outros pegam força quando alguém incentiva, e reconheça qual é o seu perfil. Entendeu? Inclusive, reconhecer o seu perfil, por quê? Vou dar um exemplo para você. Eu atendo alunos, seja no Método 5, que é o meu curso, seja 1 a 1, né, nos acompanhamentos. Então, o que acontece? Eu reconheço o perfil da pessoa. O meu perfil, como professor, não é um perfil de brigar. Entendeu? Às vezes eu sou um pouco incisivo aqui, mas pessoalmente eu não gosto de chegar pra pessoa e falar, pô, por que você não fez? Você é inútil pra caramba, hein? Pô, eu não faço esse tipo de coisa. Eu sou o cara que vou incentivar. Então eu sou o cara que vou estar ali, não, você vai conseguir, cara, se não deu certo hoje, tenta novamente. Algumas pessoas podem achar até que eu tô pegando leve demais, mas pelo contrário, é a minha forma de ver a pessoa. Eu vou priorizar a saúde mental dela. É a minha visão. Eu priorizo a saúde mental do estudante para que ele consiga se manter. Tem professores e professores. Então, quando você olha isso, você fala, cara, eu preciso de um professor que me cobre, mas que também não me cobre tanto. Ou que me cobre mesmo e seja extremamente austero, que seja extremamente rígido. E tem gente que vai embora nisso. Entendeu? Por isso que eu tô falando, você tem que se conhecer. Inclusive, conhecer o seu nível de conhecimento. Os pontos fortes. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que você fala, pô, estou aprendendo matemática. Mas você está na matemática básica. De repente chega alguém e fala, não, aí você chega e fala, não, eu quero agora aprender equação de sei quantos graus. Não dá para você dar esse salto. Você tem uma habilidade forte, você fala, cara, eu sou o mestre do cálculo, sei lá, tal, da regra de 3. Mas você não vai dar o salto para o outro. Você vai ter que ir indo aos poucos. Você aumenta o desafio aos poucos. Você não aumenta tanto a ponto de se frustrar. Porque se você faz isso, você desiste. Você tem que ir aumentando aos poucos. Você tem que olhar para aquilo e falar, cara, isso aqui eu consigo. Vai. Isso aqui eu consigo. Vai. Se você olhar e não conseguir, isso vai reprimir você e você vai desistir. Por isso que você tem que reconhecer os seus pontos fortes para que você tenha o resultado que você deseja. Isso é uma habilidade essencial de um estudante bem-sucedido. Seja se preparando para uma prova, concurso, faculdade ou mesmo em um estudo para a vida. Beleza? Dessas habilidades, dessas 5 habilidades que eu apresentei para você, você possui alguma? Se você não possui nenhuma, possui alguma, coloca aqui nos comentários do YouTube, se você está no YouTube, já clica em gostei, já compartilha para aquele seu amigo, amiga que está estudando, pessoal que está acompanhando no Apple, no Google, no Spotify, já aproveita que está aqui, já manda para os grupos da família, dos amigos, da faculdade, compartilha esse conteúdo e pessoal do Apple e do Spotify, aproveita que está aqui rapidinho, já vai lá e avalia o Piscinecast. Tem lá, dá 5 estrelinhas. Tá? No Apple dá para você dar 5 estrelinhas e falar, ô, professor Piscine, gostando, tal, manda um abraço, eu mando aqui para você. E no Spotify você também vai lá dar 5 estrelinhas, porque isso ajuda bastante também. E sempre compartilhando e assinando o feed. Gostou desse episódio? Esse aqui tem muitos outros, então dá para você maratonar Piscinecast. Se você está aqui no YouTube, no Spotify, seja o que for, já maratona, já pega os outros episódios, vai ouvindo aí. Piscinecast é essa conversa que eu tenho com você todas as semanas. Quero agradecer que você ouviu esse Piscinecast até o final. É isso. Lembrando, os links... Tava me esquecendo, né? O Piscinecast vem com suporte do meu curso Método 5. Se você está estudando para prova, concurso ou faculdade, se você quer aprender do jeito certo, se organizar seus estudos, a sua mente, ter mais foco, memorização e inteligência, descubra no meu curso. É só acessar método5.com. 5 o número, tá? método5.com. O link está na descrição do episódio desse Piscinecast. É isso, agora sim, nos vemos no próximo Piscinecast. Um abraço e até mais.